Lindbergh e sua quadrilha tentaram criar uma narrativa, uma mentira, a partir de uma menina contratada, onde um senhor recebeu R$16.500. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vamos com informação, na voz de Wellington Barros. Barros, querido, bom dia, bom trabalho para você. Seja bem-vindo, Barros. Pitoli, bom dia, um abraço a você, a todos que nos acompanham, excelente dia para todo mundo. Pitoli, o destaque de hoje, até trazendo e completando a informação que você comentava agora há pouco, que o deputado Lindbergh Farias acionou o Supremo Tribunal Federal ontem contra a investigação da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados sobre aquela armação que nós informamos aqui. Aliás, o Pitoli já tinha adiantado essa informação com antecedência para a audiência da Auriverde Brasil. A intenção era incriminar o deputado Alfredo Gaspar com uma acusação, uma falsa acusação de estupros sem provas. Na ação, Lindbergh pede a suspensão e a nulidade do procedimento e a apuração de eventual falso testemunho, pagamento ou promessa de recompensa relacionados ao depoimento do comerciante Luiz Antônio Lopes. Esse comerciante ele foi ouvido pela Polícia Legislativa em abril e afirmou ter recebido R$16.500 em 3 transferências para repassar a uma mulher que, segundo ele, faria a denúncia contra Alfredo Gaspar. O comerciante também disse ter participado de uma reunião virtual em que Lindbergh estaria presente. O deputado nega todas as declarações e afirma que Lopes é o seu desafeto político. A defesa de Lindbergh sustenta que a Polícia Legislativa usurpou a competência do STF ao conduzir uma investigação criminal envolvendo o deputado federal sem supervisão da Corte. Segundo a ação, Gaspar registrou o boletim de ocorrência em 14 de abril e, no mesmo dia, a Polícia Legislativa requisitou à operadora Claro dados cadastrais de 2 telefones. Lindbergh afirma que não foi intimado, ouvido ou informado sobre o procedimento. A investigação, tão logo recebeu o nome do deputado, foi encaminhada ao STF. A reclamação foi distribuída por prevenção ao ministro Gilmar Mendes, relator da petição, que trata de fatos relacionados ao caso. Lindbergh pede ao STF que suspenda a investigação, impeça o uso dos dados obtidos e, no mérito, declare nulos os atos praticados pela Polícia Legislativa. Também solicita o envio de material à Procuradoria-Geral da República para avaliar eventuais ilícitos na condução do procedimento e nas declarações prestadas pelo comerciante, inclusive eventual pagamento ou promessa de recompensa. Na ação, a defesa afirma que a investigação foi instaurada a pedido de Gaspar, que aparece como vítima no boletim de ocorrência e classifica o procedimento como uma produção unilateral de provas contra Lindbergh. Também sustenta que a Polícia Federal, que a Polícia Legislativa não tem competência para exercer funções de polícia judiciária sobre fatos que se deram fora da Câmara. Então, importante lembrar e trazer a esse destaque, há uma informação, um depoimento prestado por esse comerciante à Polícia Legislativa que afirma que o deputado Lindbergh teria participado de reuniões virtuais, em salas de reuniões virtuais, com essa garota que seria a suposta vítima. Ela se passaria por uma vítima, mudaria o nome, substituiria ali a sua identidade, para fazer essa denúncia contra Alfredo Gaspar, uma denúncia gravíssima de estupro. Depois, Pitoli, nós informamos ontem aqui, ela iria desaparecer, porque o nome não existe, essa pessoa seria uma pessoa criada ali por eles, e ela desapareceria para dar ainda mais a intenção, ou pelo menos a percepção das pessoas, de que ela desapareceu após fazer a denúncia. Isso poderia implicar, inclusive, em novas acusações contra o deputado para manchar ainda mais a reputação de Alfredo Gaspar. Essa foi a revelação dada pelo comerciante e é por isso que o Lindbergh está correndo ao STF para pedir o anulamento dessa atuação da Polícia Legislativa. Perfeito, Barros. A minha dúvida é o seguinte, aliás, tem muita gente que nem imagina para que serve, nem que existe a tal da Polícia Legislativa. Tem muita gente, mas muita gente mesmo. Por exemplo, quando a gente fala de Polícia Legislativa, se você perguntar para mim quais são as atribuições... Barros, procurem para mim, por gentileza, no Google. O Barros é bom de procurar rápido no Google, hein? Barros é o teclado mais rápido do Oeste.
Procurei para mim, Barroso, quais são as atribuições da Polícia Legislativa. Vamos apresentar para o Brasil a Polícia Legislativa. Pelo seguinte motivo, o que o gestor de carreiras, o Lindbergh Farinha, está querendo dizer para mim é o seguinte: a Polícia Legislativa não poderia investigar. Depois ele está tentando desqualificar o depoimento feito à Polícia Legislativa de quem ele aponta ser um desafeto. E aí, me ocorre o seguinte, vamos pensar melhor. Eu gosto de juntar o Lé com o Cré pra gente, e pode me corrigir se você quiser aí do outro lado, fala, Pitório tá louco. Foram buscar uma menina, 22 anos, num quiosque, na orla do Rio, para negociar com ela, porque segundo o próprio tio, o patrão, ela é uma menina saidinha, descoladinha, não sou eu que estou dizendo, é o patrão / tio. Foram buscar essa menina para ela, então, dizer que foi abusada por Alfredo Gaspar, ainda menor de idade, e que resultou desse abuso, desse estupro de vulnerável, uma filha, que teria 8 anos hoje. Ok? Aí eu te pergunto, vamos lá na inteligência. Eu sei que aquela estranha sensação do raciocínio é difícil aparecer por aqui, mas nesse momento eu estou sentindo aquela estranha sensação do raciocínio. Ó, senti a estranha sensação do raciocínio. Cadê o pinguim aqui, esse mal acabado? Bom, vamos lá. Você acha mesmo que o Lindbergh e sua equipe de safados, eles procurariam uma menina de 22 anos num quiosque na orla do Rio, em que o tio / patrão fosse um desafeto do Lindbergh? Ô Lindbergh, me chama de burro logo, me chama de idiota, fala o que você quiser, mas pô, é muita estupidez se achar que eu vou acreditar, Lindbergh, que a tua equipe de safados foram procurar uma menina descoladinha, saidinha, não sou eu que estou dizendo, num quiosque na orla do Rio, onde o patrão / tio é o seu desafeto. Você acha mesmo que eu vou acreditar nisso? Porque eu estou dizendo, se o cara é desafeto político, inimigo político do Lindbergh, eu vou procurar fazer falcatrua usando de uma funcionária / sobrinha do cara? Ah, pelo amor de Deus. Ô Lindbergh, é certo que já deve ter queimado muitos neurônios por aí, né? Um gestor de carreira habilidoso como você já deve ter passado por um processo de derretimento de neurônios gigantesco, eu entendo. Deve ter derretido quase tudo. Só que usa só um pouquinho da cabeça e tenta me mostrar o seguinte. Não, nós procuramos uma menina e não sabíamos quem era o tio / patrão. Nós procuramos uma menina e esquecemos de olhar quem era o tio / patrão. Porque agora você vai dizer para mim que o desafeto recebeu R$16.500, o desafeto, e vocês só notaram depois que era um desafeto? Ou seja, de uma estupidez, de os seus burros, ou cambada de burro. Eu estou contando uma história aqui e vê se vocês acreditam aí. Meu Deus do céu, de uma estupidez sem tamanho. Então veja, Lindbergh e sua quadrilha tentaram criar uma narrativa, uma mentira, a partir de uma menina contratada, onde um senhor recebeu R$16.500. Se recebeu os R$16.500, recebeu. O dinheiro saiu da conta de alguém para a conta desse cidadão. Ou seja, o que o Lindbergh está me mostrando é o seguinte, além de tudo, o caso piora, porque passaram dinheiro para o desafeto político do Lindbergh, é isso? Então é muita burrice. Burrice de quem acredita, mas mais burrice ainda de quem tentou promover ou arquitetar esse crime dessa forma. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ô Barros, você nesse gatilho mais rápido do Oeste, o Coelho Ricochete, você conseguiu encontrar as atribuições da Polícia Legislativa? Por que, Barros? Na minha dúvida. Entendo que a partir de uma denúncia, a Polícia Legislativa passa a investigar.
E quando a Polícia Legislativa passa a investigar, chega no Lindinho, no Lindbergh, gestor de carreiras. E nesse momento passa a investigação para o Supremo. Então eu não vejo nada de errado até aqui. Só queria entender e conhecer a Polícia Legislativa, Wellington Barros. Pitoli, é o seguinte, a Polícia Legislativa, ela é um órgão do Poder Legislativo, para a Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Estaduais também tem, e ela protege parlamentares, servidores e o patrimônio, e também mantém a ordem nas dependências da casa, controla acesso ao público e atua nas investigações de crimes cometidos no local. É aí que está a questão. O Alfredo Gaspar recebeu essa informação através do seu gabinete. Ele recebeu uma ligação no gabinete desse comerciante informando que havia uma trama contra ele. Então, a partir desse momento, qual é a praxe da Câmara dos Deputados ou de qualquer casa legislativa? Acionar a Polícia Legislativa, porque é ela que faz esse tipo de investigação no âmbito do Congresso ou da Câmara dos Deputados. O gabinete recebeu uma ligação informando que havia uma trama contra um deputado, com ameaça, com uma acusação grave contra um parlamentar. Como quem recebeu essa ligação foi um funcionário da casa, um funcionário do gabinete do deputado, essa informação tem que ser conduzida pela Polícia Legislativa. A partir do momento em que aparece o nome de um parlamentar que tem foro de prerrogativa, aí sim é encaminhado ao Supremo, como aconteceu. Não tem nada de errado, nada de ilegal. Veja, uma matéria que eu encontrei aqui, Pitoli, até para ilustrar, de setembro de 2024, por exemplo. O deputado Túlio Gadelha recebeu uma ameaça por e-mail e também por telefones ali no seu gabinete. Ele acionou a Polícia Legislativa e a Polícia Legislativa que conduziu as investigações. Por quê? Foi no âmbito do gabinete do deputado. É por isso que é a situação da Polícia Legislativa. A partir do momento, no caso desse do Alfredo Gaspar, que apareceu que o deputado seria um dos acusados, né, de estar montando essa tramóia, aí a polícia para e encaminha ao Senado porque ele tem foro privilegiado. Essa que é a questão. Mas a atuação da polícia não tem problema nenhum. Há de se questionar que a Polícia Legislativa solicitou o número da Claro aí, solicitou a operadora de telefonia algumas informações. Isso pode ser questionado, e é o que a defesa do Lindbergh está questionando, porque não tinha decisão judicial autorizando esse pedido. Isso é um questionamento. Agora, a atuação da Polícia Legislativa, porque o gabinete do deputado abriu um boletim de ocorrência na Polícia Legislativa. Ela tem que investigar, ela não pode pegar o boletim de ocorrência e passar para outra esfera, para outro poder ou para outra polícia. Ela tem que investigar e concluir a investigação, porque foi no âmbito, nas dependências da Câmara dos Deputados. A partir dessa investigação, encontrado o nome do deputado, é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Wellington Barros. Deixa eu convidar Cláudio Cofre para essa conversa. Cláudio, em primeiro lugar, lembrando do dia 11 de agosto, dia do advogado, não sei se é muito motivo para comemorar, num Brasil onde não tem lei, um Brasil onde vocês estão à mercê das decisões de um Supremo que rasga a Constituição. Para celebrar a data, às 11 da manhã, nós teremos aqui a honra de conversar com o professor Dr. Ives Gandra Martins para celebrar a data, às 11 da manhã, mas eu quero já deixar aqui a minha homenagem à profissão que honradamente você exerce. Cláudio, a gente está falando de Lindbergh Farias, a gente está falando dessa falcatrua, a gente está falando de mais uma mentira que cai nas mãos do Gilmar Mendes, que também já diz o seguinte: calma, vamos com calma, não vamos ter pressa, justamente porque ele sabe que qualquer decisão que ele tomar vai ter que ir para cima do Lindbergh e vai favorecer o vice de Flávio. E a gente já sabe que isso Gilmar Mendes não quer. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo. Muito bom dia, Alexandre Pitoli, bom dia aos colegas de estúdio e a toda essa audiência da Ouro Verde no Brasil e no mundo inteiro. Primeiro agradeço, hoje, 11 de agosto, comemora-se o dia do advogado, o dia da advocacia, o dia do direito, até por conta de ser a instalação da Faculdade de Direito da Arco São Francisco. E é um dia importantíssimo porque o advogado é uma atividade essencial à justiça. O advogado. Sem advogado não há justiça. E eu me sinto muito orgulho, Pitoli, de estar aqui como comentarista, como jornalista e também como advogado, porque a nossa função é defender a Constituição.
é defender a perseguição do Estado contra o cidadão. E nós estamos vivenciando agora, em 2026 e nos últimos anos, um processo de ditadura. Eu sou uma pessoa que eu nasci em 1964, nasci antes da implantação do regime militar, e eu fui criado ouvindo falar que eu nasci e vivi na ditadura. Eu sempre fui contra qualquer tipo de ditadura. E eu sou contra qualquer tipo de ditadura. Mas eu sou filho de um militar. E eu vi que a minha vida e um monte de gente que eu conhecia não tinha essa tal ditadura. Sim, a ditadura existe para quem tem posicionamento político. Para quem não tem posicionamento político, para quem fica em cima do muro, para quem fica alienado, não tem ditadura. Porque a boiada não sofre com isso. Quem sofre é quem se manifesta, quem se posiciona, quem enfrenta. Então eu digo para vocês, eu sou formado em Direito há 30 anos, vivemos uma ditadura porque é um estado de anomia constitucional. Os ministros supremos rasgam a Constituição, não obedecem à Constituição, têm projeto de poder político, e a gente já sabe pelos contratos das esposas e de vários deles que eles têm um projeto de enriquecimento econômico. Então todos estão ficando basicamente milionários, e não se é milionário quando se é funcionário público. Então eles têm poder político, poder econômico e poder jurídico. Eles criaram uma forma de ditadura, que é a ditadura do judiciário, a partir da prática do lawfare, que é a guerra através das leis. Eles perseguem quem eles são politicamente opostos. Por isso que Jair Messias Bolsonaro é um preso político, fruto de um processo ilegítimo, ilegal, inconstitucional, que será anulado ao longo da história, junto com milhares de pessoas do 8 de janeiro, porque tem centenas e centenas de advogados, e seremos milhares de advogados, enfrentando nas cortes o que esses senhores fazem, que é inconstitucional. Então, para mim, é um dia de muito orgulho e comemorar o dia da advocacia, porque a advocacia é o que luta para defender contra esses opressores. Primeira coisa é isso. Agora, se a OAB federal e várias estaduais e várias subseções estão cooptadas, estão comendo na mão, estão negociando o medo deles de perderem processos judiciais em troca de ser benquisto pelos ministros supremos, que tratam assim a cúpula da advocacia, se a OAB federal não está honrando a sua obrigação, eu defendo o impeachment do presidente da OAB, eu defendo impeachment de conselheiros da OAB, eu defendo a mudança do estatuto da OAB, porque virou uma vergonha nacional a OAB. A OAB que nos anos 80 defendia as diretas, hoje é a OAB que defende a ditadura. É uma vergonha a maneira como a OAB age. Eu e dezenas de milhares de advogados somos contra a postura política alinhada à juristocracia brasileira que a OAB federal adota. Então, deixar bem claro isso. Ser advogado é uma honra e é dia de comemorar, e o cidadão tem que comemorar. Nós somos imprescindíveis e essenciais para a tua defesa, no teu dia a dia, contra tudo que afeta seus direitos. Agora, a nossa ordem dos advogados não representa a maioria absoluta dos advogados. É um grupo político de interesse político e manipulação. Passando disso daí, um exemplo é o que o Lindenberg Farias está fazendo. O Lindenberg Farias, ele sabe que praticar o lawfare, usar a guerra processual, a guerra jurídica, é um jeito de estragar a vida dos outros. Mas quando você está enfrentando alguém que é uma pessoa como o Alfredo Gaspar, ou uma pessoa que tem, como Flávio Bolsonaro, ou pessoa que nem eu, ou pessoa que tem advocacia e advogado, é mais difícil enfrentar a gente. O Alfredo Gaspar não tem medo de bandido, não tem medo de safado. Eu não tenho medo de bandido, não tenho medo de safado. E converso o tempo todo com o Alexandre Pitoli. Nós não temos medo de bandido e medo de safado, porque a gente ainda acredita que existe fio e resto de justiça nesse país. E a gente acredita nos promotores que prestam, nos juízes que prestam, nos embargadores que prestam. E sabemos que juízes, promotores, embargadores estão sofrendo pressão política para ceder cada vez mais para esse sistema. Então, Lindenberg, pelo que a imprensa está trazendo, pelo que as informações estão expondo, ele praticou crimes. Está sendo e será denunciado cada vez de forma mais extensa e comprovada pelo Alfredo Gaspar. Só que lá dentro do Congresso não vigora a lei, vigora a palhaçada do compadrio. Alcolumbre tem rabo preso, Hugo Mota tem rabo preso,
e eles vão ficar se protegendo. Lembrando o seguinte, Pitoli, Lindenberg só é deputado por causa de uma liminar de um juiz lá no Rio de Janeiro. Eu gostaria que falasse mais desse processo, mais desse juiz, para expor essa palhaçada. Esse cara faz parte do esquema de destruição do Estado Democrático de Direito. Foi líder dos cara pintados nos anos 90. Quando o Pitoli estava no colegial, o Lindenberg era cara pintado. Aí ele pintou a cara de sem vergonha, de cara de pau. E hoje é publicamente um cara famoso por isso. Espero que seja julgado e punido por isso. E será? Assim será, Claudio? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.